Não há procedimentos racionais que permitam a obtenção de generalizações a partir de experiências singulares, ou, em outros termos, que permitam o salto indutivo do particular, uma parte, para o geral, o todo. A observação e descrição de fatos singulares, mesmo em larga escala, não geram automaticamente enunciados gerais. As teorias não são, portanto, derivadas de enunciados singulares, mas estes podem refutá-las. A filosofia de Karl Popper não admite que o método da indução tenha algum papel na ciência e nem mesmo fora dela, como na vida corrente. É que a indução extrapola o que foi observado, conduzindo a uma expansão indevida do conhecimento. Mesmo assim, a concepção indutivista de ciência é noção bastante difundida desde a Revolução Científica, quando nasce a ciência moderna, principalmente devido à influência do filósofo inglês Francis Bacon. Na visão baconiana, as ciências naturais seriam ciências indutivas. Em seu famoso livro Novum Organum, publicado em 1620, Bacon descreve seu método de investigação científica como um novo instrumento de descobertas, o método da indução. Essa obra tinha o propósito de substituir o organon, o conjunto dos tratados lógicos de Aristóteles, que contém sua concepção de método. Mas a ideia de reunir os fatos relevantes, organizando-os em tabelas e observando as associações positivas e negativas entre eles, parece ineficaz como estratégia de descoberta de princípios ou leis naturais. Os princípios gerais seriam, então, derivados de amplo levantamento de dados experimentais. Em suma, a teoria precedida dos fatos. Sob a influência baconiana e newtoniana, os filósofos e cientistas do Iluminismo, século XVIII, em geral endossavam a concepção indutivista e condenavam o método da hipótese. Neste ponto, a questão que se coloca é a seguinte: como então saltar mecânica e logicamente da experiência ou dos fatos observados para uma teoria? Onde situar neste esquema os processos não racionais, como a intuição, os clarões de lucidez, os insights inventivos, comumente associados a atos criativos e originais, como as descobertas científicas e a elaboração de teorias? Onde situar a sorte, os azares do acaso? E como inserir inferências indutivas nas formulações complexas dos titãs da física teórica,
como Maxwell, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger e Dirac, todos eminentes cientistas de gabinete. Ora, não faz sentido concluir que suas formulações teórico-matemáticas foram derivadas da experiência ou de dados de laboratório. Suas equações não seriam concebidas sem um pensamento feliz, inspirado, sem um lampejo de discernimento, acima de qualquer regra ou procedimento experimental. Sem o germe da imaginação criadora, que desafia qualquer apreciação lógica, a ciência e toda a cultura estagnariam. Generalizações baseadas em dados empíricos, em fatos observados, sem suporte teórico, não constituem princípios científicos. Não é a inferência indutiva a partir de dados da experiência, como propõem os positivistas, mas o método da hipótese que constitui a estrutura básica da investigação e da argumentação científicas. Conhecido desde a antiguidade, e como diz o filósofo Larry Laudan em seu livro Ciência e Hipótese, o método da hipótese, agora comumente chamado de hipotético dedutivo, ou método das conjecturas e refutações, ressurge como a metodologia quase que oficial da comunidade científica no século XX e XXI, assim como a metodologia preponderante entre os filósofos da ciência. Em suas buscas de solução, resposta ou explicação para os problemas, dificuldades ou interrogações, que são os pontos de partida das pesquisas, os cientistas formulam hipóteses confrontáveis com a experiência. Ao passarem com êxito pelos testes experimentais, as hipóteses iniciais ganham força e se apresentam como soluções ainda que provisórias para os problemas investigados. Porém, se não resistirem aos testes, elas serão rejeitadas e substituídas por novas hipóteses também testáveis empiricamente. E assim, por meio de hipóteses ou conjecturas e tentativas de validação, tentativas estas que podem, no entanto, refutá-las, a ciência progride e o conhecimento cresce. São as observações e os testes experimentais que revelam as hipóteses deficientes ou falsas e, ao mesmo tempo, estimulam o cientista a conceber hipóteses melhores. É curioso que Isaac Newton não pensasse assim. Entretanto, outros eminentes cientistas, como Descartes, Boyle, Hooke e Huygens, seus contemporâneos mais velhos, admitiam a importância da hipótese na investigação científica. Newton, pelo contrário, fazia a apologia do método da indução. Não surpreende, portanto, que a expressão latina
hipóteses non fingo, não faço hipóteses, esteja entre suas frases mais famosas. Lembrando que sua grande obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, foi escrita originalmente em latim. No final desse livro, Newton declara que não foi capaz de descobrir a causa da gravidade e não fazia hipóteses. E que hipóteses não tinham lugar na filosofia experimental. E conclui: as proposições particulares são inferidas dos fenômenos e depois tornadas gerais por indução. E em seu livro Óptica, Newton reitera sua fé no método indutivo e reafirma que as hipóteses não devem ser consideradas na filosofia experimental. Bem, aqui façamos uma nota. A designação filosofia experimental seria hoje substituída por física experimental ou ciência experimental. Em seu livro Ciência e Hipótese, citado há pouco, Larry Laudan salienta que Newton era visto como o arauto de um indutivo saber experimental, que, partindo de observações particulares, chegava a leis gerais e virtualmente verdadeiras. E resume: o que Bacon profetizou a respeito de uma interpretação indutiva da natureza, Newton concretizou. Contudo, apesar de seu indutivismo confesso, ressaltam alguns filósofos e cientistas. Se Isaac Newton tem sua obra científica permeada pelo modelo hipotético dedutivo de investigação e explicação. Realmente, é só folhear os princípios matemáticos da filosofia natural e as hipóteses saltam aos olhos. Afinal, os preceitos baconianos, ao que tudo indica, não são seguidos pelos cientistas no estudo da natureza. As hipóteses orientam a coleta dos dados empíricos, os fatos relevantes, na investigação dos problemas. Elas conduzem a pesquisa científica, são as hipóteses que definem que observações e experimentos devem ser realizados, sendo tais procedimentos testes para as hipóteses. As hipóteses e teorias científicas, portanto, não são indutivamente inferidas dos dados da experiência. Ao contrário, elas são propostas com o objetivo de explicar os fatos observados. Apenas a falsidade da teoria pode ser inferida da evidência empírica, e esta inferência é puramente dedutiva, ensina Karl Popper. Como, em geral, antecedem a observação e a experimentação, as teorias não podem ser rastreadas até uma suposta origem nos sentidos. Podemos até dizer que as teorias são precedidas dos fatos.
dos fatos observados, mas não no sentido de que elas se originaram dos fatos, e sim no sentido de que elas foram concebidas para explicá-los. A observação e a experimentação, em vez de darem origem às teorias, formam o fundamento lógico do teste que decide sobre a aceitação ou rejeição de teorias ou hipóteses previamente formuladas. A evidência empírica, então, exerce controle sobre as teorias científicas. Quanto maior a evidência a seu favor e quanto mais rigorosos os testes superados por ela, tanto maior o grau de corroboração, de fortalecimento e aceitação da teoria. No entanto, nenhuma teoria pode ser tomada como definitivamente estabelecida, porque está sujeita a contestações futuras por novos testes empíricos. O teste objetivo, o exame crítico, é uma das características metodológicas marcantes das ciências naturais. Proposições ou enunciados não testáveis empiricamente e que, portanto, não se expõem ao risco de rejeição, não podem ser reconhecidos como hipóteses ou teorias científicas. Não há regra ou fórmulas para a produção de boas teorias. Teorias científicas são proposições elaboradas, imaginadas, criadas, inventadas livremente pelo cérebro humano sobre aspectos específicos do mundo real. As explicações e previsões científicas são consequências das teorias. As explicações que nos permitem compreender por que certos fenômenos aconteceram, referem-se a eventos passados. E as previsões reportam-se a eventos futuros, eventos não ocorridos ainda, mas previstos à luz da teoria. Independentemente de como são concebidas, as teorias sobrevivem apenas se ou enquanto corresponderem aos fatos, os fenômenos que percebemos por meio dos sentidos, como a visão. As teorias são julgadas no tribunal da razão e da experiência, não pelo modo como elas foram originadas, mas pelo exame rigoroso de suas consequências, que podem ou não suportar o impacto da observação e da experimentação. As fontes de consulta, as referências, estão listadas abaixo na descrição. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e compartilhe.